Haruka é um bobo da corte que finalmente conquista a garota tímida da sua classe após anos de observá-la como um estranho. No entanto, quando ele a conhece melhor, ela acaba sendo uma maluca que quer pular a fase da lua de mel e ir direto para as calças dele. Tudo começa com Haruka sonhando sobre sua representante de classe, a Riko, que quer lhe mostrar a cor da sua roupa íntima, exceto que ela não está usando nenhuma. Ao deparar-se com a fábrica de abas dela, Haruka é expulso do seu sonho e causa caos na aula, o que chama a atenção de Ariko. Ele diz sobre como Haruka é uma refeição completa, que não só tira boas notas, mas também é bastante flexível, e seus bolos são o epítome da física de gelatina. Ele está interessado nela desde o primeiro ano, e agora que estão na mesma turma, os deuses do enredo decidem dar-lhe seus 20 minutos de fama. Depois da escola, ele se encontra com a Riko no jardim e reúne coragem para convidá-la para sair. Ela não só aceita sua proposta, mas também promete se tornar um Kama Sutra ambulante para que ele possa Netflix and chill com ela todos os dias da semana. Mais tarde, ele literalmente esbarra com sua amiga de infância e uma veterana, Shizuku, no corredor, que é um pouco mais carinhosa do que ele gostaria. Logo depois, sua irmã de verdade, Kanata, também aparece, e elas decidem acompanhá-lo até em casa pensando que ele ainda é um perdedor virgem. Enquanto discutem o tipo de biscoitos que vão ter, Haruka decide contar-lhe sobre a Riko quando for o momento certo. No dia seguinte, Haruka está sonhando acordado sobre que tipo de pessoa a Riko é, até que ela aparece e pergunta se ele gosta de fazer isso na cama ou no balcão da cozinha. Ela ouviu que mulheres que não conseguem satisfazer seus homens muitas vezes acabam sozinhas, então ela queria resolver essa parte como sua primeira prioridade. Depois da aula, a professora pede a Riko para devolver os livros à biblioteca, e Haruka decide ajudar pensando que será pesado demais para ela. No entanto, a Riko começa a achar que ele é masoquista e começa a provocá-lo, esperando que isso cause um tornado nas calças dele. Depois de devolverem os livros, ela continua a humilhá-lo até Haruka explicar que ele não é um masoquista. Mas ele não convence ninguém com esse corte de cabelo fácil. Mais tarde, eles se encontram no parque onde a Riko está ouvindo um guia básico sobre como dar apoio oral. Após o almoço, Haruka pergunta se pode tirar uma foto dela, mas a Riko revela que tem uma galeria cheia de fotos. Então, fogo! Ela pode começar seu próprio OnlyFans. Mais tarde, a Riko ouve uma colega de classe lamentando pela falta de vida amorosa, então ela aconselha a não usar roupa íntima para atrair homens. Enquanto ela está saindo, as meninas fofocam sobre como a Riko é um pouco estranha quando se trata de relacionamentos, fazendo-a se perguntar se Haruka sente o mesmo por ela. No entanto, quando Haruka gentilmente pede para ela ir para casa com ele, ela percebe que ele é diferente dos demais. No dia seguinte, enquanto estão indo para a aula, Haruka nota algo no ouvido de Ariko, mas ela se recusa a deixá-lo tocar, alegando que isso faz seu irrigador funcionar mal. Nesse momento, um colega esbarra em Haruka e o empurra para mais perto de Ariko. E apesar de Haruka estar todo vermelho, Ariko quer que ele a abrace por trás. Mais tarde, Ariko percebe que Haruka parece cansado, e Shizuku aparece afirmando que é porque ele tem tido um relacionamento intenso com a mão direita. Haruka a impede de revelar seu relacionamento com a mão direita e a apresenta à sua nova namorada, Ariko. Shizuku se sente injustiçada, alegando que uma vez deixou a cama de Haruka parecendo uma zona de guerra, apenas para ele lembrar que era tudo por causa das guerras de travesseiros que eles tinham quando eram crianças. Apesar de Haruka dizer que nada aconteceu entre eles, Shizuku continua flertando com ele, fazendo-o pensar que a Riko pode ficar com ciúmes. Mais tarde, Shizuku volta e começa a ser toda carinhosa, e a Riko começa a pensar que eles têm uma amizade muito íntima. No entanto, Shizuku pede desculpas por fazê-la sentir-se conflituosa e vai embora, mas não antes de dizer a Riko que Haruka gosta por trás. Mais tarde, ela se torna o terceiro elemento e os força a ir na cabine de fotos para tirarem algumas fotos juntos. No dia seguinte, ela volta para a sala dele só para sentir os chug jugs da Riko, mas Haruka rapidamente separa as duas. Ele pede para ela não interferir no relacionamento dele, mas Shizuku alega que ele nem a notaria se estivesse concentrado em entrar na caverna das maravilhas da Riko. A Riko ouve isso e pede a Haruka para encontrá-la na sala de ginástica depois da escola, e Haruka chega lá pensando que finalmente vai desbloquear seu DLC. No entanto, é recebido por Ariko, parecendo um palhaço em uma missão para transformar suas costas em uma bateria. Enquanto caminham de volta, Ariko se pergunta como tornar o relacionamento deles mais intenso e decide dar a ele um especial prático por trás. No entanto, ela acidentalmente tropeça no rapaz e percebe que ainda é muito inexperiente nesses assuntos. Vendo-a preocupada, Haruka diz que percebe o quanto ela tem se esforçado e pede para ela não deixar Shizuku influenciar o relacionamento deles, porque só eles podem decidir quando querem ser mais íntimos. Ariko se sente aliviada e sugere que continuem a se entender até ficarem confortáveis um com o outro antes de qualquer outra coisa. Alguns dias depois, começa a chover, mas Ariko sugere que eles corram, pensando que Haruka possa se animar ao vê-la molhada. Haruka oferece compartilhar um guarda-chuva, mas Ariko fica tímida, levando-os a correr para casa juntos pela chuva. Indo para casa, Haruka se preocupa que Ariko possa pegar um resfriado e decide enviar uma mensagem para ela, apenas para ver Kanata espiando-o da porta.
Ela ainda acha que o irmão é um perdedor virgem, então veio passar um tempo com ele. No entanto, fica chocada ao saber que Haruka já tem uma namorada e tenta ao máximo esconder seu ciúme. Quando Haruka recebe uma ligação da Riko, ela sai rapidamente da sala prometendo se encontrar depois. Ela então escuta a conversa deles e fica triste ao perceber que agora ele se importa com outra garota. No dia seguinte, ela tenta entrar furtivamente na sala de aula de Haruka, mas é pega, então tenta inventar desculpas para justificar sua presença ali. Nesse momento, a Riko chega, chamando a atenção de Kanata com sua beleza marcante, mas Kanata fica chocada ao perceber que a Riko é a garota com quem seu irmão está namorando. Depois que Haruka os apresenta, Katana rapidamente inicia uma rivalidade e começa a falar sobre todas as coisas que faz com ele para deixar a Riko com ciúmes. No entanto, ela exagera tanto que a Riko começa a pensar que eles são do Alabama, e uma ação tão simples como um carinho na cabeça a deixa aterrorizada. Como o assunto está se agravando, Haruka demora bastante para esclarecer o mal-entendido que Kanata causou. No entanto, a Riko acha que Kanata é bem fofa e que teria ficado com ela se estivesse no lugar dele. Sem que eles saibam, Kanata ainda está espionando e decide intervir novamente, dizendo que o quer só pra si. No entanto, ela acidentalmente empurra a Riko com muita força, fazendo-a cair. A Riko pede desculpas, e quando Haruka pergunta por quê, ela explica que sente muito por instintivamente se cobrir e não deixar que ele visse o seu jardim mágico. Haruka então cuida de Kanata com a intenção de dar uma bronca nela, mas ela rapidamente pede desculpas por suas ações. A Riko então se aproxima dela e pede um novo começo, permitindo que Kanata se sinta mais confortável com ela. Haruka sugere que todos saiam para almoçar, e imediatamente começa a procurar cafés próximos em seu celular. No dia seguinte, a Riko anuncia a semana de limpeza na classe, e embora todos inicialmente fiquem irritados, ela faz um discurso sólido e anima a todos. Mais tarde, ela encontra Haruka colocando lixo no saco e sugere que ela esvazie latas de spray antes de jogá-las fora para a segurança. Razões. Depois ela ouve alguns garotos falando sobre passar de uma garota para outra, o que a faz pensar que Haruka pode fazer o mesmo com ela. Para se manter relevante na vida dele, ela vai para casa e assiste a um programa de TV que lhe ensina a criar uma lancheira para o namorado. No entanto, ela acaba criando uma nova forma de vida na sua caixa de almoço e hesita em entregá-la a Haruka. Nesse momento, Shizuku aparece com sua própria caixa de almoço caseira, então ela começa a implorar para que lhe dê aulas de culinária. Mais tarde naquele dia, Shizuku decide convidar os dois para uma aula de culinária e faz uma salsicha elaborada a partir dos ingredientes para deixar Haruka desconfortável. Depois de fazer mais algumas insinuações inapropriadas, ela vira sua atenção para Haruka e sussurra algo tão travesso em seu ouvido que ele tem que ir ao banheiro. Ao retornar, ele ouve Shizuku fazendo ainda mais insinuações e se prepara para a segunda rodada, apenas para ficar desapontado no final. Depois de preparar o ensopado, Shizuku diz que está super animada porque não janta com ninguém há algum tempo. O ensopado acaba ficando muito bom, mas a Riko percebe que esqueceu de fazer a sobremesa. Shizuku pede para ela não se preocupar, porque tudo o que precisa fazer é colocar creme em uma banana e esmagá-la entre seus pacotes de leite, e se isso não funcionar, sempre podem usar a banana do Haruka. Após o jantar, Haruka decide levar a Riko para casa, mas começa a chover novamente. Mesmo que ela tenha seu próprio guarda-chuva desta vez, decide mantê-lo na bolsa para poder compartilhar com Haruka e ficar mais próxima dele no processo. Mesmo que ela ainda não esteja totalmente confortável, está aos poucos se acostumando com a ideia de ser namorada do Haruka. No dia seguinte, a Riko diz ao pai, Natsuo, que o pai dela virá passar o dia, e embora isso o deixe um pouco triste, ele está bem com isso, já que ela é adulta agora. A mãe dela, Fuyumi, pede calmamente a Riko para ir comprar mantimentos, e Natsuo aprecia o quanto ela é calma em tais situações. Mais tarde, Haruka aparece na casa dela e confunde Fuyumi com a Riko, porque elas são muito parecidas. Ela casualmente menciona que a Riko saiu para fazer compras e oferece-se para mantê-lo entretido, trazendo à tona as fantasias de Haruka. Enquanto ela lhe entrega o chá, pergunta quantas vezes ele planeja engravidar a filha dela, deixando o rapaz nervoso. Em seguida, pergunta se Haruka tem irmãos, e quando ele diz que tem uma irmã animada, ela diz que está pensando em não usar proteção hoje à noite para que a Riko possa ter um irmão para brincar. Ela se pergunta qual é a melhor posição para fazer uma menina, mas Haruka decide mudar de assunto perguntando sobre o álbum de fotos ao lado dela. Enquanto isso, Natsuo está secretamente observando da janela porque é covarde demais para enfrentar o cara que está com a filha dele. Ao ver Fuyumi mostrar fotos de infância de Riko para Haruka, Natsuo relembra quando ela teve seu primeiro aniversário e ele se preocupou que ela crescesse odiando-o. No entanto, Fuyumi pediu para ela não se preocupar, afirmando que estava preparada para qualquer situação.
Alguns anos depois, Ariko estava ficando um pouco chorão e Fuyumi novamente cuidou do situação. Em meio aos seus devaneios, ele percebe que os métodos inadequados de ensino de Fuyumi podem transformar sua filha na CEO de Pound Town. Nesse momento, Ariko aparece e pede para Natsuo entrar. Enquanto isso, Haruka pede a Fuyumi para comer com eles assim que Ariko chegar, e ela interpreta mal isso como sendo uma questão do tipo complexo de Édipo. Logo em seguida, Ariko chega com Oyakodon, reforçando a ideia de que ele está interessado em mulheres mais velhas na sua área. Em meio ao caos, Haruka avista Natsuo à espreita e vai direto se apresentar para poder escapar da dupla estranha de mãe e filha. No entanto, isso faz Fuyumi pensar que ele joga para o outro time, até que Natsuo esclarece pedindo a ele para cuidar de sua filha. Após o almoço, Ariko decide deixá-lo, mas Fuyumi acredita que não fez o suficiente e pede desculpas. No entanto, Natsuo lembra que ela tem sido perfeita durante todo o casamento, o que aquece seu coração. À noite, Natsuo volta para casa e descobre que Ariko vai ter seu primeiro encontro com Haruka amanhã e Fuyumi está dando conselhos sobre como conquistar um gato. Ela a instrui a engolir mesmo que tenha um gosto amargo, mas Natsuo acha que é muito cedo para isso, e está tudo bem se ela cuspir. Fuyumi então a instrui a fazer sua própria pesquisa, e Ariko assiste a um programa de TV, onde aprende a inclinar a cabeça para parecer fofa. No dia seguinte, Haruka vem buscá-la e sua terceira perna aparece como um convidado surpresa ao ver como ela está deslumbrante. Dentro do ônibus, eles notam um casal horrível fazendo coisas indecentes, e Ariko começa a fazer anotações sobre eles para dar a Haruka o final feliz. Enquanto assistia aos filmes, Haruka fica nervoso durante o clímax, mas Ariko continua a fazer anotações sobre todas as posições que podem tentar. À noite, Haruka deixa-a em casa e agradece pelo encontro, dizendo que se divertiu muito. No entanto, Ariko entra em pânico, percebendo que estava tão concentrada em fazer anotações que acabou por tratá-lo como o terceiro volante. Vendo-a angustiada, Haruka pensa em uma maneira de animá-la e sugere que saiam para ver as flores de cerejeira no próximo domingo. Ariko fica tão animada para vê-lo novamente que começa a listar todos os lanches que Haruka pode comer, com ela no topo da lista. No dia seguinte, Haruka está indo para a aula quando vê Ariko caindo de joelhos, dizendo que não conseguia dormir porque estava planejando o próximo dia deles. Haruka rapidamente a leva para a enfermaria, onde a Kashimizu Sensei a coloca na cama. Ela revela que Ariko pegou um resfriado, então a deixa aos cuidados de Haruka e chama Fuyumi para buscá-la. Filha, Ariko promete que vai ao encontro, mas Haruka diz para ela se concentrar em melhorar primeiro. Logo depois, Fuyumi aparece e a leva para casa, mas Ariko ainda está preocupada em melhorar antes do encontro. No domingo, Haruka recebe uma ligação de Ariko e vai correndo até sua casa para encontrá-la bem e pronta para o encontro. Elas saem felizes para ver as flores de cerejeira, mas percebem que já caíram por causa da forte chuva de ontem. Haruka pede desculpas pela decepção, mas Ariko está tremendo de nervosismo tentando ao máximo salvar o desastre do encontro delas. Haruka diz para ela não se preocupar, pois podem vir aqui novamente no ano que vem, e Ariko fica muito feliz pensando que ainda estarão juntas até lá. Alguns dias depois, uma nova aluna chamada Rina é transferida da academia Shiryu-in, e as meninas começam a fofocar sobre como essa escola é para a elite. Haruka acha que parece muito normal, mas todos percebem que ela é uma maluca quando ela diz que gosta de brincar com machos peludos. Depois da aula, todos começam a evitá-la até que Ariko e Haruka se aproximam para cumprimentá-la. Ela explica que estava se referindo ao seu cão peludo quando falou sobre machos peludos, e Haruka a aconselha a escolher bem as palavras. Ariko sugere que em vez disso ela diga que gosta de ser lambida, o que faz ele perceber que agora terá que tolerar não um, mas 2 idiotas na sua turma. Ela também revela que sempre frequentou uma escola só para meninas, e está acostumada a garotas apertarem seus pacotes de leite para se divertir. Ela acredita que os garotos são iguais e coloca seus atributos à venda para Haruka, mas ele explica a ela que ela já está namorando Ariko e que não é apropriado. Ela pergunta a Ariko o que gosta em Haruka, e ela começa a listar todas as coisas boas sobre ele, incluindo seu enorme ding-dong. Rina está surpresa ao ver um casal hétero, já que tudo o que ela já viu na sua escola anterior eram meninas transando umas com as outras. Haruka pergunta se ela também tem uma namorada, mas Rina revela que costumava ficar com todas as suas colegas de uma vez. Como ela tem muito a aprender quando se trata de garotos, Ariko diz a ela para pedir conselhos aos professores sobre como ganhar influência. Durante o recreio, Rina expressa seu desejo de conhecer melhor Haruka e decide falar sobre seu gosto musical. Seguindo isso, Haruka deixa ela jogar no celular dele e ela fica super feliz porque a mãe dela não deixa ela jogar. Haruka se oferece para ajudar a procurar um jogo que combine com ela, e ela pede um que possa tirar sua carta V. Você está louca. Mais tarde ela pede para Haruka ir ao banheiro com ela, mas Haruka diz que meninos e meninas têm banheiros diferentes aqui. Na máquina de vendas, eles encontram Shizuku e Haruka apresenta ela para Rina.
Shizuko diz que ela e Haruka são tão próximos que fazem isso praticamente todas as noites, e Rina fica com ciúmes, dizendo que quer participar da diversão também. Rina diz a ela que está no meio de fazer amigos homens, e Shizuku acha que será fácil devido ao tamanho enorme dos seus melões. Quando ela pede para ver os pacotinhos de leite de Shizuku, Shizuku fica autoconsciente porque é plana como uma tábua e começa a chorar. Rina acha que fez algo errado e começa a chorar também, e Haruka é deixada para tolerar suas besteiras. Depois da escola, Rina agradece pela ajuda e fica super feliz pelo fato de ter feito amigos no seu primeiro dia. Haruka acha que ela é uma garota doce, apesar de ser um pouco estranha, mas então ela dá um beijo de despedida nas duas, o que frita o cérebro dela. No dia seguinte, Haruka vê Rina em aflição e descobre que uma amiga da escola anterior decidiu terminar a amizade. Na verdade, ela tentou jogar pedra, papel, tesoura sem pedra e papel e foi rejeitada. Nesse momento, a Riko aparece para resgatar, prometendo ser sua amiga para sempre. Rina então sugere que eles saiam para algum lugar e acabam indo para uma viagem ao zoológico. Enquanto estão lá, Haruka descobre que a Riko é bem informada sobre os animais porque sua mãe costumava vir aqui para aprender novas posições para o pai dela. Enquanto isso, Natsu descobre que a Riko saiu de novo e relembra as lindas memórias de Riko quando criança. Por outro lado, Fuyumi está pensando nas noites em que quebraram camas antes de tê-la. Já faz um tempo que não saem, então Natsu coincidentemente sugere que vão ao zoológico. Enquanto isso, a Riko e a companhia passeiam pelo zoológico e acariciam diferentes animais até se depararem com um cachorro com um ding-dong enorme. As garotas começam a comparar o tamanho do cachorro com o Haruka Jr., deixando o rapaz extremamente desconfortável. Para mudar de assunto, Haruka sugere que eles vão ver a tartaruga gigante, mas as garotas estão mais interessadas na tartaruga nas calças dele. Mais tarde, Natsu e Fuyumi chegam ao zoológico e vão ver diferentes animais até se depararem com um bebê chorando que está separado da mãe. Depois de procurar a mãe dele, Natsu se senta e explica a ela que seus pés doem por andar demais. Ele se lembra de um incidente semelhante no passado, quando Fuyumi o ajudou a caminhar, percebendo que ela ainda é tão atenciosa quanto era há anos atrás. Enquanto isso, é hora de ir para casa. Então Shizuku decide caminhar com Rina, para que Haruka e a Riko possam ter algum tempo sozinhos. No dia seguinte, Shizuku reclama para Haruka sobre o fato de que seu pai lhe deu um despertador inútil. Budiganga. Ela então de repente tem uma ideia e vai ao banheiro, e Haruka percebe que ela está usando o alarme como um brinquedo. Mais tarde, Rina se encontra com Haruka e a Riko, animada para contar que sua mãe comprou um telefone novo para ela. Depois de brincar na sua primeira ligação, ela pede a Haruka para ensiná-la a tirar uma selfie. Eles tiram uma foto juntos e o rapaz a ensina até a aplicar filtros nela. Depois de escolher um filtro de coelho, ela corre pela escola contando a todos que fez uma facial com Haruka, e o rapaz vai atrás dela para explicar o que isso realmente significa. Mais tarde, Shizuku reclama do cabelo bagunçado por causa do calor e Rina aparece reclamando da coceira na região íntima. Depois disso, ela sai do banheiro cantando como se sente melhor após cortar a grama. Ouvindo sua voz parecida com a de Britney Spears, a Riko pede para ela ensiná-la a cantar, então ela leva ao banheiro para mostrar a Riko seu segredo. Mais tarde, a Riko aprende que é importante dar tempo sozinho aos namorados, mas Haruka insiste que ele prefere passar tempo com ela. Ela então fala sobre como os namorados levantam o queixo das namoradas, fazendo-o pensar que ela também quer experimentar. Depois disso, ela explica como o amor verdadeiro só se forma quando uma menina consegue dizer o que um menino quer sem que ele tenha que falar. Então ela aconselha Haruka a não conversar com ela para que possa adquirir esse poder. Mais tarde na aula, Haruka percebe que esqueceu seu livro em casa, e a Riko aparece oferecendo para compartilhar o dela. Durante a aula, ele fica sem grafite e a Kiko mais uma vez oferece o dela sem que ele precise pedir. Quando Haruka não consegue encontrar seu dicionário, a Kiko oferece para compartilhar o dela. E quando a borracha dele cai da mesa, ela esbarra a cabeça dele ao tentar pegá-la. Durante o intervalo, a Kiko corre para comprar pão de chocolate para Haruka, mas os garotos começam a falar besteira, pensando que ele está fazendo uma garota bonita fazer tarefas para ele. Após a aula de esportes, ela corre para lhe dar uma bebida energética, mas Haruka recusa, fazendo-a pensar que fez algo errado. Ela promete se esforçar ainda mais daqui pra frente, e outros começam a pensar que ele está usando a Kiko para seu próprio benefício. Mais tarde, Rina aparece querendo sentir os sentimentos de Haruka para que possam ser melhores amigos, e Shizuko quer sentir seus sentimentos para poder lhe dar um final feliz. Todos tentam se concentrar ao mesmo tempo para dar a Haruka o que ele quer, mas a única coisa que conseguem lhe dar é uma depressão debilitante. Depois da escola, Haruka pede a Akiko para ir para casa com ele, mas ela revela que tem que participar de uma reunião de representantes de turma. Na reunião, Akiko sugere trazer quadrinhos para a biblioteca, explicando que apenas livros de ciência não são suficientes para ensinar as pessoas sobre novas posições. No entanto, a chefe da reunião, Igarashi, rejeita sua proposta, o que a surpreende porque ouviu ela fazendo treinamento de língua na aula. Acontece que Igarashi estava começando a gostar,
mas todos na reunião se juntam atrás de Akiko e começam a provocá-la. No dia seguinte, Akiko tem um soluço e nenhum dos métodos na internet funciona para ela. Mais tarde, Shizuku entra furtivamente na sala de ciências e decide dar um susto nela para que seus soluços vão embora. Apesar de falhar miseravelmente, ela consegue ajudar Akiko, mas começa a ter soluços ela mesma. Enquanto isso, Kaneda sai para comprar lanches com sua amiga, Sakiko, mas acaba colocando uma caixa de embalagens de Willy Sabor Chocolate em seu carrinho. Pensando que é algum tipo de lanche que ela nunca experimentou, decide colocá-lo de volta em uma das prateleiras de lanches. Enquanto Sakiko procura por lanches de chocolate, ela vê a caixa e hesita em perguntar ao funcionário porque não tem certeza do que é. Ela acaba pensando que é um chocolate de sabor premium e decide comprá-lo. Ela vai até o balcão e exibe descuidadamente a caixa, e quando o rapaz sugere que ela embrulhe no saco de papel, ela sai dizendo que abrirá na escola e compartilhará com suas amigas. Mais tarde, Haruka encontra Akiko antes da escola e percebe que ela parece uma refeição completa em seu uniforme de verão. Caminhando juntos para a escola, eles encontram um cara popular, Seiya, que é basicamente uma tentação ambulante para as garotas. Haruka percebe que ele não é nem metade tão popular quanto Seiya, e se preocupa que Haruka também possa ficar apaixonada por ele. Nesse momento, ele vê Seiya tentando flertar com Haruka e começa a entrar em pânico pensando que eles vão. Quando Shizuku aparece, Haruka pergunta a ela se esse tipo de comportamento é normal entre amigos. Hina também se junta a eles e Haruka revela que está preocupado com Haruka desenvolver sentimentos por outra pessoa. Ao ver Seiya exibindo o corpo, o cara não consegue ficar parado e decide confrontá-los. Aproximando-se dos dois, ele pergunta se tornaram amigos próximos, mas Seiya revela que só estava pedindo conselhos a Akiko sobre como conseguir fotos de rapazes. Acontece que Seiya joga para o outro time, mas não conseguiu fazer amigos homens, já que as meninas estão sempre ao seu redor. Ele estava pedindo conselhos a Akiko sobre como fazer amizade com Haruka porque ele parece ser um cara gentil. Haruka pensou que Seiya estava tentando roubar Akiko dele, mas agora se sente aliviado e oferece ser seu amigo. Ele está tão envergonhado que quer se enterrar em um buraco, e Seiya acha que é um convite para outra coisa. Mais tarde, eles encontram enormes decorações de bambu na escola, e Haruka explica que são para Tanabata, um dia em que dois amantes se encontram. Akiko, por outro lado, acha que ficar um ano sem amor deve ser muito frustrante. Nesse momento, Shizuku aparece querendo pendurar Tanzaku nas árvores dos desejos. Um deles é para desejar que o Ding Dong de Haruka permaneça saudável para sempre, e o outro é para pedir um tamanho de copo B. Rina então traz uma pilha de Tanzaku, desejando uma conexão mais profunda com suas amigas, profunda o suficiente para lhes dar um final feliz. Mais tarde eles percebem Seiya contando estrelas, e Haruka compartilha seu entusiasmo sobre o espaço sideral, fazendo-o sentir que encontrou a pessoa certa. Seiya deseja que ele e Haruka se conectem mais profundamente, enquanto Akiko deseja que seu homem não seja roubado por um rapaz magro. Akiko retorna com outro desejo e Haruka decide dar-lhe alguma privacidade. Ela fica triste pensando que ele não tem interesse no que ela quer. No dia seguinte, a turma pratica para o evento de softball, mas os olhos de Haruka estão fixos nos softballs de Akiko. Acontece que era seu plano o tempo todo para cativar Haruka, então ela foi tão longe a ponto de imprimir o nome dele no castelo inflável dela. Enquanto pratica, Haruka lamenta que seu arremesso curve para a direita, mas Akiko diz que ele ainda pode balançar o mundo dela com um Ding Dong curvado. Como Akiko não está ajudando com suas insinuações, Seiya aparece para o resgate e aconselha-o a segurar a bola levemente. Logo depois, Akiko os vê praticando como manejar um taco de beisebol e assume que estão jogando um tipo completamente diferente de jogo de taco e bola. Haruka vê Akiko, mas decide não contar a ela o que aprendeu para surpreendê-la amanhã. No dia seguinte, o evento começa oficialmente e Akiko corre para procurar Haruka, porque acha que ele está perdendo a virgindade com Seiya. Enquanto isso, Haruka está fazendo um aquecimento para o jogo quando Shizuku sobe nele para um tipo diferente de aquecimento. Ele assume que ela deve ser um pé no saco para seus colegas de classe, mas surpreendentemente é muito gentil com um colega nervoso para seu choque. Nesse momento, Akiko entra correndo e fica aliviada ao vê-lo inteiro. Mais tarde, o time se reúne para ver Haruka bater um home run, e depois de ele errar as primeiras jogadas, Seiya aparece para incentivá-lo. Haruka então respira fundo, balança o bastão e a bola acerta em cheio nas partes íntimas de Seiya. Haruka corre para ver o estado das bolas de softball de Seiya e pede desculpas por ter deixado Akiko pensar que este cara poderia mudar de lado. Mais tarde, Haruka diz a Akiko que deveria ter tido mais aulas com Seiya, e Akiko pede desculpas por ter espiado em seus assuntos privados. No entanto, Haruka diz a ela que ele estava apenas tendo aulas de softball porque queria acertar um home run e impressionar. Ele acha que no final pareceu um perdedor, mas a Riko o assegura que está impressionada com a forma como ele maneja o bastão.
Enquanto caminhavam no parque, os pombinhos encontram um cachorro de rua, e Haruka começa a acariciá-lo, explicando como ele costumava ter um cachorro no passado. O cachorro parece faminto, então a Riko o alimenta e depois joga uma bola para ele, mas o cachorro força-se em direção à região inferior de Riko, e mostra o que sua língua pode fazer. Haruka se pergunta que tipo de dono doente esse cachorro tem, apenas para descobrir que é o cachorro de Rina, Butter. No dia seguinte, Haruka vê um anúncio para uma viagem de acampamento, e a Riko revela que precisa participar de uma reunião para estabelecer algumas regras básicas. Na reunião, Igarashi revela que a turma 5 terá um teste de coragem à noite, e aconselha os demais a garantir que nenhum aluno se separe do grupo. Retornando para sua sala, Igarashi tenta estabelecer algumas regras para o grupo, mas ninguém na classe a escuta. Triste, ela decide sair da sala e encontra os outros 4 representantes que querem que ela ensine mais sobre a viagem, o que a deixa muito feliz. Logo depois, a turma chega ao local do acampamento, e Haruka decide caminhar com Rina e a Riko. Chegando ao acampamento, Haruka ajuda na cozinha, mas Seiya rouba a cena apenas polvilhando os temperos. Depois que a comida está pronta, os animais da floresta aparecem correndo para pegar sua parte, e Seiya começa a brincar com eles. De volta à escola, Shizuku salta em cima de um rapaz pensando que ele é Haruka, mas sai correndo ao perceber que é outra pessoa. Enquanto isso, Kaneda está sozinha em casa aguardando ansiosamente o retorno do irmão. Nesse momento, ela recebe uma ligação de Haruka e finge estar ocupada demais para dar-lhe atenção. Por outro lado, Natsuo e Fuyumi sentem-se vazios porque estão acostumados a ter a Riko em casa o tempo todo. Natsuo percebe que em breve ela vai crescer e se casar com alguém, mas Fuyumi está lá para confortá-lo, prometendo que estará ao lado dele para sempre. No acampamento, toda a classe decide participar da prova de coragem, mas Seiya tem outros planos com Haruka na escuridão da noite. Temendo pela segurança de Haruka, a Riko insiste que eles fiquem juntos o tempo todo, mas Haruka fica com a impressão de que a Riko tem medo do escuro e quer que ele a proteja. Mais tarde encontram a representante da turma 4, Shizu, que diz que estava seguindo-os na esperança de ver alguma ação em Fork. Enquanto isso, Rina encontra alguns alunos disfarçados de fantasmas e começa a gritar. Mas quando Haruka e a Riko se aproximam dela, encontram-na e os dois fantasmas desmaiados de final feliz. Nesse momento, Seiya aparece vestido como um Tarzan de baixo custo na tentativa de assustá-los, mas acaba dando a Haruka uma cara cheia de seus bolos de arroz. Enquanto isso, Igarashi está em uma missão para surpreender os alunos, mas encontra os 4 posando como um Shinigami, o que a faz chorar. Shizu tenta confortá-la, mas Igarashi está tão apavorada que pede a Shizu para dormir com ela esta noite. Mais tarde, a Riko diz aos dois como esta é a primeira vez que ela faz uma viagem com Haruka, e Shizu está contando com o fato de que eles possam quebrar camas esta noite. Devido à sua declaração audaciosa, a Riko começa a pensar que Haruka pode visitá-la esta noite e se prepara mentalmente para alguma ação. Isso começa uma discussão entre Shizu e Igarashi, e os meninos em seu próprio banho estão ficando agitados ouvindo isso. Na cama, a Riko está bem preparada para Haruka chegar e dar-lhe uns tiros nas costas. No entanto, Haruka aparece com uma expressão séria no rosto, fazendo-a pensar que ele pode simplesmente reorganizar toda a sua anatomia. Estranhamente, Haruka a leva para fora, para a floresta, e entrega-lhe um repelente de insetos, o que a deixa ainda mais nervosa. No entanto, Haruka revela que encontrou um lugar muito legal e quer conferir com ela enquanto todos os outros estão dormindo. Alguns dias depois, Haruka desenvolve um calo na mão e a Riko sugere que ele use a mão dela até que a dele se recupere. Shizu está secretamente observando-os e secretamente babando como um cachorro faminto, na esperança de ver um pouco de Discovery Channel ao vivo e em ação. Enquanto isso, Igarashi está irritada com o fato de que o acampamento transformou a escola em um site de namoro. Ela vê um casal no laboratório de ciências e percebe que deveria estar vago nesse período. Ela se apressa para expulsar outros casais que estão usando isso como seu Airbnb pessoal, apenas para encontrar Shizu escondida no armário e se encharcando como as cataratas do Niágara ao observar os outros. Ela explica a Igarashi o que viu, mas a conversa delas é interrompida quando ouvem alguém se aproximando, fazendo com que ambas se escondam no armário. Acontece que é Haruka e sua irmã, Kanata, e da perspectiva deles parece que Haruka trouxe um aluno mais novo para ficar. Na realidade, Kaneda queria almoçar com o irmão, mas acabou esguichando leite no rosto dela porque estava segurando a caixa com muita força. Igarashi fica furiosa e decide parar esse comportamento inapropriado, mas Shizu a segura porque quer ver o clímax. Enquanto procurava um lenço para Kanata, Haruka acidentalmente abre o armário e assume que as moças estão em uma sessão íntima. Ele pede desculpas por interromper, mas Igarashi ainda pensa que ele veio pegar alguns cartões V e pergunta quem é a garota. Haruka não faz ideia do mal-entendido e apresenta Kaneda como sua irmã, fazendo Igarashi pensar que ele está fazendo Sweet Home Alabama Parte 2. Igarashi não consegue acreditar no que vê e corre para o banheiro, onde planeja ensinar-lhe uma lição.
Ela encontra Haruka no corredor e pede que ele comece com um pedido de desculpas por escrito, mas Haruka não consegue levá-la a sério por causa de um problema de vestuário. Se ele apontar, pode ser rotulado como um pervertido, mas se deixar passar, Igarashi ficará envergonhada na frente de toda a escola. No final, ele decide fazê-la ver por si mesma e pede para ela tocar a própria traseira. No entanto, Igarashi pensa que ele é um doente e começa a infernizá-la. Nesse momento, a Riko aparece e percebe a situação de Igarashi, mas nem ela ousa apontar. Depois de dar uma palestra no estilo TED Talk a Haruka, ela finalmente percebe o defeito na roupa e entende que Haruka estava apenas tentando ajudá-la. Ela se sente mal por ter gritado com ele e acredita que ele nunca a perdoará, mas Haruka diz para ela não se preocupar, fazendo-a ver o quão gentil ele realmente é. Mais tarde, a Riko está se vestindo após as aulas de natação, mas fica apavorada ao perceber que suas calcinhas sumiram. Shizu a vê em apuros e fica toda animada pensando que pode finalmente ver alguma ação. Nesse momento, Haruka aparece e pergunta se ela gostaria de ir à loja com ele. Ako quer ir primeiro até a sala de aula para pegar suas calcinhas, mas é atraída quando Haruka revela que estão vendendo seu pão de chocolate favorito. Depois disso, Haruka pergunta se ela gostaria de comer no jardim, e Akiko instintivamente diz que sim. No caminho, Akiko percebe um vento forte e rapidamente se cobre, fazendo-a pensar que Haruka está propositalmente fazendo tudo isso para dar uma olhada nas cataratas do Niágara dela. Na verdade, Haruka não tem ideia sobre a situação dela, e apenas quer se aproximar dela. Ela decide segurar o pão em uma mão e se cobrir com a outra, mas Haruka oferece segurar as mãos e ela concorda instintivamente. Enquanto continuam andando, Haruka percebe que ela está desconfortável e pede desculpas, mas Akiko diz que quer fazer o que o faz feliz. Ela está sob a impressão de que ele quer espiar seu túnel do amor, então decide revelar todos os segredos divinos para o prazer dele. No entanto, Haruka rapidamente a interrompe e explica que ele só veio aqui para comer pão com ela. Nesse momento, ele avista Shizu na grama alta e percebe que ela os tem seguido desde então. Ele finalmente entende o que está acontecendo e pede desculpas a Akiko, dizendo que não tinha intenção de ir tão longe. Mais tarde, na aula de ginástica, Haruka percebe que Akiko tem um corpo muito flexível, ao contrário do dele, mas ela acredita que a aptidão dos meninos é definida pela rigidez. Após a aula, Akiko decide limpar, então Haruka e Rina decidem ajudar. Quando Rina se enrosca em uma rede, eles correm para ajudá-la, mas são trancados do lado de fora pelo professor que não sabe que eles estão lá dentro. Os três começam a entrar em pânico até que Haruka acende a luz, apenas para encontrar as garotas em uma posição comprometedora. Neste momento, os seguranças de Rina arrombam a porta e presumem que Haruka está tendo sua própria festa de prazer, para sua grande vergonha. Em casa, Kaneda recebe um pacote para Haruka que se revela ser uma esposa inflável, que ele definitivamente não encomendou. Ele não quer ter que explicar para que serve, então decide devolvê-la imediatamente. Alguns dias depois, Haruka está esperando por Akiko no shopping, quando recebe uma ligação informando que terão que cancelar porque o pai dela não está se sentindo bem. Acontece que ele está de volta, gritando, depois de ter enlouquecido com a esposa na noite anterior. Depois de enviar suas saudações, Haruka se pergunta o que fazer em seguida, apenas para encontrar Shizuku, que fica radiante ao vê-lo. Depois de perceber que ele está sozinho, Shizuku começa a importuná-lo na esperança de conseguir sua atenção. No entanto, Haruka diz a ela para manter uma distância de 1,5 metros porque está muito calor. Eles visitam uma boutique juntos onde Shizuku experimenta uma fantasia de empregada doméstica para convencê-lo. Quando isso não funciona, ela opta por um maiô e insiste para que Haruka fique e assista. Em seguida, ela vai ao supermercado e começa a olhar a prateleira de bloqueadores de bebê, o que irrita Haruka. Mais tarde, eles visitam um restaurante onde Haruka pede algo picante, mas Shizuku diz que ele é muito jovem para algo tão picante. Haruka diz gentilmente que adora a comida dela e prefere comer na casa dela, fazendo-a passar por todas as 50 tonalidades de vermelho ao mesmo tempo. Em seguida, ela persuade Haruka a assistir a um filme adulto e a atendente os confunde com um casal, o que a deixa extasiada. Depois do filme, eles vão para casa juntos e Shizuku, animadamente, o convida para jantar. Haruka recusa a oferta dela no início, mas ela promete cozinhar uma comida deliciosa e insinua apoio oral, esperando animá-lo. No entanto, Haruka aceita a proposta dela por pena, pensando que ela está super solitária para sua frustração. Assim que entram, Shizuku sai para se trocar, mas logo começa a gritar por ajuda, fazendo Haruka correr para o quarto dela. Ele encontra Shizuku algemada e presume que ela foi atacada por um ladrão, apenas para descobrir que ela estava experimentando para ser provocante, mas perdeu as chaves no processo. Ela também precisa ir ao banheiro e implora a Haruka que a ajude, já que suas mãos estão presas. Depois disso, Haruka não consegue encontrar as chaves, então ela pergunta se ele poderia fazer o jantar para ela. Depois que Haruka cozinha e a alimenta, ela insiste que ele a ajude a escovar os dentes, e depois disso pede para ele carregá-la para o quarto.
Uma vez lá, Haruka coloca um cobertor nela para que não fique com frio, o que a faz lembrar da época em que passou a noite na casa dele quando eram crianças. Isso os leva a uma viagem de nostalgia e Haruka menciona o quanto mudaram ao longo dos anos. No entanto, Shizuka acredita que Haruka ainda é tão gentil quanto costumava ser, e ter um amigo como ele a faz se sentir realmente feliz. Quando ela começa a reclamar novamente, Haruka se afasta gentilmente e percebe que a chave estava no bolso de trás dela o tempo todo. No dia seguinte, Akiko decide fazer algo por Haruka como um pedido de desculpas pelo encontro perdido. Nesse momento, ela vê Shizuka e Haruka conversando no corredor sobre a aula de culinária dela. Haruka revela que ele também tem uma aula de culinária amanhã, mas está preocupado, pois não sabe cozinhar direito. Akiko decide ajudá-lo preparando uma marmita, mas quando Shizuko diz que vai fazer um hambúrguer para ele, Akiko começa a achar que não pode competir com a culinária de Shizuko. Mais tarde, Haruka entra na aula de culinária e vê Akiko lendo um livro de receitas para garantir que ela faça a melhor marmita para ele. Enquanto ela está dando o seu máximo, Haruka nem consegue segurar uma faca direito, até que Seiya aparece e toma todas as spotlight. Enquanto ele ensina como segurar a ponta delicadamente, Akiko desloca toda a sua atenção para os dois, o que faz seu fogão pegar fogo. Depois de incendiar todo o prato, ela se hipnotiza, acreditando ser a próxima Gordon Ramsay. Quando Rina aparece, ela pede para provar o prato, e Rina diz que está delicioso antes de sair da aula. Haruka a segue e encontra Rina à beira da morte, e ela faz com que ele prometa não contar a ela. No entanto, Rina não consegue segurar mais e desmaia, e Akiko finalmente volta à realidade, percebendo o quão ruim seu prato realmente estava. Ela não consegue acreditar que fez isso com uma amiga puramente por rancor, e decide jogar a caixa fora. No entanto, Haruka diz que quer experimentar porque ela fez com amor. Akiko se preocupa que ele fique doente, mas Haruka não se importa porque sabe que ela cuidará dele. Sem que eles soubessem, Shizuko tinha trazido bife de hambúrguer para Haruka, mas decidiu não interferir e deixá-los ter seu momento. Mais tarde, Haruka se depara com Shizuku e Akiko discutindo a aparência da lixeira de Haruka. Como seus amigos assumem que está cheio de muitas revistas pegajosas e papéis de lenço usados, mas Haruka os convida para que possam ver com seus próprios olhos. Alguns dias depois, Akiko encontra Haruka para um encontro e começa a chamá-lo pelo apelido Haru. Depois de dizer a ele que o ama, ela o leva ao cinema e mais tarde o alimenta com suas próprias mãos. Mais tarde no parque, ele está muito feliz, mas se sente um pouco desconfortável porque essa não é a maneira como a Riko normalmente age. Nesse momento, ela se inclina para beijá-lo e Haruka de repente acorda de seu sonho. Nesse momento, a Riko se aproxima dele e diz para ele ficar sentado, porque outra pessoa está em seu lugar. Haruka percebe que a verdadeira Riko é muito diferente da dos seus sonhos, mas independentemente disso, ele está muito feliz por tê-la. Mais tarde, Haruka reclama sobre o próximo teste de literatura até que Seiya aparece para ajudá-lo com as respostas. Quando Haruka pergunta se ele pode ajudar com matemática também, a mente de Seiya se desvia para uma posição em particular que está associada a um número. Logo depois, ele encontra algumas garotas implorando para que Rina as ensine, mas suas aulas geralmente envolvem muita flexão. Nesse momento, Kanata aparece e pede a Haruka para ajudá-la a estudar. Quando Tsukiko aparece, Kanata começa a se gabar de como Haruka implorou para que ela fosse sua aluna. Tsukiko imediatamente passa a gostar de Haruka, mas sai quando descobre que Kanata quer estudar biologia com o irmão dela. Em casa, Haruka ajuda Kanata a estudar, mas os olhos dela estão fixados nele em vez do livro. Haruka então pede que ela pegue outro livro da prateleira, mas Kanata não consegue alcançá-lo. Haruka a levanta suavemente para ajudar e ela fica tão emocionada com a gentileza dele que sai correndo da sala. Enquanto isso, Shizuku visita uma loja de sorvete recém-inaugurada onde Tsukiko trabalha, que lhe diz que tem desconto em copos. Shizuku pede um copo mega grande com lágrimas nos olhos, porque essa é a única maneira de ela ter copos grandes. Mais tarde, Seiya visita a mesma loja e pede um picolé apenas para saber que eles têm uma promoção de leve 2 pague 1. Seiya fica animado porque ele só costuma comer um de cada vez. E Tsukiko fica comovida pelos clientes estranhos que ela está enfrentando hoje. Mais tarde, a Riko aparece e pede uma casquinha dupla de manga com banana e creme. E Tsukiko tenta ignorar a escolha estranha de sorvete de Riko. No entanto, a Riko se senta e começa a tirar selfies picantes para Haruka, fazendo a banana cair entre seu castelo inflável. Tsukiko oferece um guardanapo para que ela possa limpar, mas a Riko começa a tirar mais fotos, o que a irrita. Depois disso, Haruka visita a loja e reconhece Tsukiko, que revela que começou a trabalhar lá hoje. Haruka não se lembra do nome do seu pedido, então tenta fazer um desenho com sinais de mão que acaba parecendo inapropriado. Tsukiko já teve um dia difícil, então desaba e decide ir para casa, preocupada que talvez tenha que ir com os clientes se isso continuar.
No dia seguinte, depois da escola, Haruka dorme na aula novamente, então a Riko se senta ao seu lado para observá-lo como uma estranha. Quando ela estende a mão para brincar com o cabelo dele, Haruka de repente acorda, então ela finge dormir ao seu lado. Haruka começa a brincar com o cabelo dela, mas se assusta quando percebe que a Riko está realmente acordada. Mais tarde ele pergunta se ela está chateada por ter sido tocada sem permissão, mas a Riko sai correndo, corada. Haruka acha que ela a segue em busca de respostas, então a Riko diz que não é justo porque ela nunca pôde brincar com o cabelo dele. Haruka resolve a questão, dando-lhe permissão para acariciar sua cabeça. Enquanto isso, ela acorda uma adormecida Shizu que imediatamente pede um lenço, explicando como seu túnel do amor fica úmido toda vez que ela tem um sonho selvagem. No dia seguinte, a escola realiza uma atividade de desenho, mas Haruka está realmente incomodado com o calor. Seiya sugere comer algo picante, mas Haruka diz que prefere coisas amargas e viscosas. Antes que ele injete seu DNA em Haruka, a Riko aparece para resgatá-lo e o leva embora. Depois de falhar em desenhar uma paisagem com ela, ele procura alguém para desenhar um retrato, de assistant. É quando ele encontra Shizuko, que está desenhando Rina, e decide se juntar a elas. No entanto, nem isso sai como planejado e Haruka não consegue fazer um único esboço o dia todo. A Riko decide posar como modelo para que ele possa ter pelo menos um esboço, e Haruka alegremente começa a desenhá-la. Enquanto trabalhava, percebe que não conseguia tirar os olhos dela quando começaram a namorar e relembra todos os bons momentos que passou com ela ao longo do relacionamento. Ele fica tão encantado com a beleza dela que deixa o lápis cair e instintivamente diz que a ama. Ambos entram em pânico total, mas Haruka pede a ela para levar o tempo que precisar para processar essa notícia. Para sua surpresa, a Riko diz a ele que também está apaixonada e os dois compartilham um momento íntimo. Depois, Haruka continua a finalizar o esboço, e a Riko está animada para ver o que ele desenhou. No entanto, o esboço acaba sendo tão ruim que ela decide ir para casa, deixando o cara implorando por um pedido de desculpas. Isso é tudo para este vídeo. Deixe um like e comente qual anime você quer que cobramos a seguir. Se você quiser mais resumos como este, assista a este vídeo aqui.